Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Textos de Filosofia para Todos os Níveis. Eu vou apresentar, neste vídeo, algumas ideias centrais sobre a obra Paradoxo sobre o Comediante, escrita em 1773, cujo autor é Denis Diderot, um dos mais importantes pensadores do chamado movimento iluminista. Então, no início, da minha apresentação, eu devo lembrar que o século XVIII é o século em que a estética acabou, aparecendo e se constituindo num domínio à parte, vamos dizer assim, da própria filosofia e da própria apreensão da realidade. A estética visa apreender vários aspectos da realidade e do ser humano através, fundamentalmente, da sensibilidade e da abordagem das paixões humanas. Ela é como se fosse um complemento ou um contraponto à abordagem da ciência, que é baseada na razão, e a abordagem da própria filosofia clássica, que é fundamentada na contraposição entre razão e paixões, privilegiando a primeira. Ora, mas nós podemos pensar que os antigos eles já abordavam a arte, só que de uma outra forma. Por exemplo, uma obra que poderia, à primeira vista, ser contraposta ao paradoxo sobre o comediante é a Poética do Aristóteles, onde ele trata das diversas formas de gênero textual. Uma delas é a poesia dramática, que era encenada no teatro grego. No entanto, a obra do Aristóteles, a Poética, ela privilegia exclusivamente a, a poesia dramática e não o ator. Ou seja, ele analisa todo tipo de gênero literário. No entanto, quando o gênero literário é elaborado para ser encenado, a figura do ator acaba desaparecendo. A importância toda é dada no texto que irá ser falado pelo ator, e não como o autor vai falar esse texto. O paradoxo do título pode ser definido como que se põe contra o senso comum. E o comediante, o título, não significa que o Denis Diderot vai trabalhar apenas o gênero da comédia. O comediante se refere a um ator de teatro em geral, independente do gênero. Pode ser um ator que encena apenas tragédia, comédia e outros tipos de gêneros teatrais. Ora, é preciso lembrar também, nessa época, que o preconceito contra o ator vinha da igreja e da filosofia, porque atuar significava essencialmente a arte de dissimular. Então, o ator era considerado como uma pessoa que exercia uma profissão cuja essência é a dissimulação, e a dissimulação instiga e incentiva, vamos dizer assim, a mentira, né? Então, por exemplo, o Rousseau, ele dizia que a sociedade estava corrompida porque as pessoas estavam preocupadas mais em parecer do que em ser, e elas queriam parecer ser boas quando na verdade não eram tão boas assim. Mas por que que elas queriam parecer ser poderosas quando elas não eram tão poderosas assim? Isso era uma dissimulação para atingir um poder, obter um poder maior. Ou seja, a dissimulação é o contrário do caráter bom, a dissimulação é o contrário da verdade, seja ela no sentido do conhecimento, seja ela no sentido moral. O diálogo, o paradoxo sobre o comediante é um diálogo que se estabelece entre duas pessoas que são genericamente chamadas de o primeiro e o segundo. A tese central do paradoxo, no, que eu elaborei, é o seguinte: o ator não deve sentir as paixões do seu personagem,
mas apenas parecer senti-las. Então, o comediante ou o ator, ele tem 2 caminhos possíveis para seguir. O primeiro caminho é ele exercer a sua sensibilidade e imitar a natureza tal como ela é. Ou o segundo caminho, ele pode imitar a natureza, imitar a sociedade, no entanto, essa imitação é uma espécie de construção do seu personagem, ou seja, a imitação, nesse segundo sentido, ela não é um espelho, exato sobre o que se passa na sociedade, mas é uma construção de um personagem ideal. Então, o que tem de ser feito? Segundo Diderot, compete ao estudo dos grandes modelos, ao conhecimento do coração humano, à prática do mundo, ao trabalho assíduo, à experiência e ao hábito do teatro, aperfeiçoar o dom da natureza. A natureza, então, ela não seria copiada exatamente como ela é, mas ela é idealizada, ela é constituída pela arte dramática. É esse o ideal que o Rousseau, desculpa, que o Diderot coloca na boca do primeiro personagem. Então, a arte dramática, ela esboça o modelo natural, ou seja, se é um modelo natural, não é a própria natureza. Por quê? É preciso mais do que sensibilidade na arte do comediante. É preciso reflexão. O comediante que dispõe apenas da sensibilidade tem o desempenho irregular, cheio de altos e baixos. Falta unidade à sua representação. Então essa ideia da falta de unidade, se o comediante ele é um ser extremamente sensível e não abdica dessa sensibilidade na hora da representação, então essa ideia ela aparece e reaparece inúmeras vezes. O grande comediante, o grande ator, ele trabalha fundamentalmente com a reflexão e é capaz de deixar a sensibilidade de lado. Então, ao longo do texto, o Diderot vai trabalhando essa ideia e vai tentando deixar essa tese cada vez mais clara. O contraponto a isso é o seguinte: ao passo que o comediante que representa apenas com reflexão, com estudo da natureza humana, com a imitação constante seguindo o modelo ideal, com imaginação, memória, será um e o mesmo em todas as suas representações, sempre igualmente perfeito. Ora, se você abre mão da sua sensibilidade e você procura representar o seu personagem com determinadas técnicas teatrais que privilegiam a reflexão, a sua representação será sempre a mesma. Ela nunca será vítima de altos e baixos. Por quê? Porque se nós representarmos usando basicamente a sensibilidade, haverá dias em que nós estamos mais sensíveis. E se nós representarmos uma mulher que sofre uma violência muito grande, a sensibilidade aflorará a flor da pele. Se naquele dia nós não estamos tão sensíveis, a representação será igual, totalmente diferente. Ou seja, a unidade será quebrada. Não há uma técnica específica. Por quê? Porque a sensibilidade não é algo, não é um modelo, é algo muito fluido que é cheia de altos e baixos. Então, a unidade da representação é o resultado da contenção da sensibilidade e da contribuição da reflexão. A sensibilidade não conduz ao gênio artístico. Se excessiva, ela descamba para a mediocridade. Este era o ponto de vista do Diderot. Voltando ao título, então, o paradoxo sobre o comediante. O que significa o paradoxo, como eu já disse? Significa que
você vai contra o senso comum da época na arte da representação teatral. E qual era o senso comum? Quem expressava de forma mais acabada esse senso comum era um comediante inglês chamado Garnick, que publicou uma obra que defendia que a sensibilidade era a característica mais importante para que o ator pudesse bem representar o seu personagem. Então, todo ator que usasse toda a sua sensibilidade para imitar fielmente o comportamento das pessoas em determinadas situações dramáticas ou não tão dramáticas, esse que seria o ideal do ator. Ora, voltando, a sensibilidade, segundo a única acepção que se deu a seu termo até o presente, é, a meu ver, aquela disposição companheira da fraqueza dos órgãos, consequência da mobilidade do diafragma, da vivacidade da imaginação, da delicadeza dos nervos que inclina alguém a compadecer, fremir, admirar, temer, perturbar-se, chorar, desmaiar, socorrer, fugir, gritar, perder a razão, exagerar, desprezar, desdenhar, não ter nenhuma ideia precisa do que é verdadeiro, do bom e do belo, ser injusto, ser louco. Multipliquem as almas sensíveis e multiplicarão na mesma proporção as boas e as más ações de todo o gênero, os elogios e as censuras exacerbadas. Bom, então o que eu acabei de ler aqui significa um reforço à ideia de que a sensibilidade ela não está a serviço de criar uma representação que privilegie a unidade, a uma representação que leve o espectador do teatro a um nível mais elevado, porque ela sempre está, vamos dizer assim, quase à beira da histeria. Ela sempre chega nos limites da alma humana, do sentimento humano, e muitas vezes ela, ao invés de revelar uma grandeza dos personagens, ela expõe muito mais a fraqueza, não propriamente por culpa do texto, mas por culpa da representação do comediante, que naquele dia tem uma sensibilidade mais ou menos exposta na sua representação. Mas devemos perguntar ainda assim: será que a sensibilidade não tem nenhum papel na composição dessa profissão, que é a profissão do comediante? Né? Se o Diderot privilegia tanto assim o papel da racionalidade, mais especificamente da reflexão, será que a sensibilidade não exerce ou não tem nenhum tipo de função na composição do personagem? O Diderot, nesse ponto do texto, ele vai fazer, vamos dizer assim, um pequeno recuo, ou ele vai conceder alguma importância à sensibilidade na medida em que a sensibilidade é usada como um dos elementos fundamentais para achar o modo ideal e as linhas que conduzem o comediante a atingir a unidade na representação. Ou seja, o comediante ele toma posse do texto, ele tenta achar o modo ideal, o modelo ideal de como representar aquele texto. É claro que no final a sensibilidade ela vai ser minimizada. No entanto, durante o processo de composição do personagem, a sensibilidade vai ser um dos elementos fundamentais para achar o modelo ideal. Então, o Diderot, quando ele privilegia a reflexão, ele associa a reflexão à construção de um personagem cujo modelo seja o modelo ideal. É um personagem que representa, vamos dizer assim, o modelo universal do avarento. Então, um autor representa o avarento, e o avarento ele tem que ser constituído como sendo o modelo ideal
ele não pode se representar nenhum tipo específico do avarento, nem aquele avarento que é o seu vizinho, nem o outro avarento que exerce que é um político, nem o outro avarento que é um comerciante. Ele caberia ao comediante buscar, na construção do seu personagem, esse modelo universal de avarento. Ora, nesse processo de construção do personagem, o Rousseau concede que a sensibilidade seja, vamos dizer assim, um dos elementos fundamentais para trilhar esse caminho. Não duvido de modo algum que Mademoiselle Claire padeça o tormento de Quesnoy em suas primeiras tentativas, mas passada, depois de elevar-se à altura do seu fantasma, ela se domina, ela se repete sem emoção. Então, assim que a atriz, nesse caso, Mademoiselle Claire, atinge esse modelo ideal, aí ela vai dominar totalmente a emoção e vai exercer dia após dia, todos os dias que a peça for representada, com a sua representação será sempre a mesma, será sempre uniforme. Assim, para reforçar ainda mais a ideia, o papel do gênio, que é um comediante mais pronto, mais acabado, que tem condições de alcançar esses modelos ideais de representação. O gênio ele tem pouca sensibilidade. Os espíritos sensíveis e os não tão sensíveis, né? Porém, o ato de observação se dá sem a sensibilidade exacerbada. O gênio encontra-se na plateia observando os espíritos inquietos, tomados pelas paixões e portadores de sensibilidades impulsivas. Aqui nesse ponto do texto é interessante porque o Diderot ele inverte, né? Quem está no palco? Quem poderia ser? Quem é observado? É quem está representando ou quem está na plateia? Ora, o, o gênio, que é o ator ideal para o Diderot, de pouca sensibilidade, ele, ele é a plateia e ele fica observando os tipos. O avaro, o generoso, o justo, o injusto, o dissimulado, e ele procura observar e imitar, mas não imitar utilizando a sensibilidade excessiva. Ele vai observar todos os espíritos que compõem a sociedade para constituir o seu modelo ideal de personagem. O talento não se expressa no sentimento, mas na expressão externa desse sentimento. O que é, pois, o verdadeiro talento? O de conhecer bem os sintomas exteriores da alma de empréstimo e de dirigir-lhe a sensação dos que nos ouvem, dos que nos veem e de enganá-los pela imitação desses sintomas mediante uma imitação que engrandece tudo em suas cabeças e que se torna a regra do julgamento deles. Bom, há ainda mais algumas observações a serem feitas sobre o que é real e o que é imitação desse real, que constitui a própria essência da arte do teatro. Ou seja, só que para imitar o que é real, você tem um texto, por melhor que seja esse texto, se ele não for bem representado pelo ator, comediante, ele cairá, a peça cairá na mais infinita mediocridade. Então, segundo Diderot, há uma grande diferença entre narrar um fato trágico que de fato aconteceu, né? Alguém teve um acidente muito feio de carro, teve um acidente fatal e então foi uma tragédia e eu tenho que correr para a casa do parente dessa pessoa que infelizmente morreu e contar para ela. Ora, isso vai causar uma comoção muito grande. Então, este é uma narração de um fato trágico, que de fato ocorreu.
E outra coisa é narrar através das técnicas teatrais e uma história que foi escrita pelo dramaturgo, né, pelo escritor. Embora na vida real as pessoas se comovam quando recebam a notícia de uma tragédia, né, então ninguém fica imune à comoção quando uma grande tragédia ocorre, sei lá, um avião cai e mata centenas de pessoas. Só que se essa tragédia for levada para um palco do teatro, sem retoques, sem nenhuma carpintaria do autor, ela ficaria ridícula. Então, uma coisa é a tragédia que ocorre na vida real e que é contada muitas vezes em jornais, nos telejornais, escrita nos sites, há reportagens e há uma comoção das pessoas quanto a essa tragédia. Outra coisa é se essa tragédia fosse levada ao palco, ao cinema, tal como ela foi retratada, tal como ela foi narrada na vida real, essa tragédia, essa história perderia totalmente a sua força, ficaria medíocre, ficaria pobre. Então, há dois tipos de verdade. Há a verdade que é produzida pela realidade e que muitas vezes é retratada pelas ciências naturais, por que que o avião caiu, é retratada pela história, mas essa verdade da realidade é diferente da verdade produzida pelo teatro. O teatro tem um tipo de coerência interna, de coesão interna, de articulação de ideias, de palco, de representação, de texto, que fazem, vamos dizer assim, entre aspas, a verdade do teatro e, num sentido mais amplo, a verdade produzida pela arte, que é o conhecimento sensível. Então, no sentido mais amplo ainda, é a verdade produzida pela estética. Então, aqui nós temos a, uma conclusão que o Diderot não chega, mas que nós podemos chegar a partir da sua leitura. A realidade ela é múltipla. Você pode abordar a realidade de várias formas e obter, e cada forma que você aborda a realidade ela tem uma verdade específica. Isso não significa o relativismo da verdade, mas isso significa que a realidade é múltipla. Refleti um momento sobre o que se chama no teatro ser verdadeiro. Será mostrar as coisas como elas são na natureza? De forma nenhuma. O verdadeiro, nesse sentido, seria apenas o comum. O que é, pois, o verdadeiro do palco? É a conformidade das ações, dos discursos, da figura, da voz, do movimento, do gesto, com o modelo ideal imaginado pelo poeta e muitas vezes exagerado pelo comediante. Então, há todo um mecanismo interno da ação teatral que coordena o discurso com o personagem, com a representação do comediante, que se expressa com uma determinada tonalidade de voz, com um determinado movimento físico, e ele faz determinados gestos. Tudo isto contribui para a grandeza da peça e tudo isso contribui para a verdade da peça. Então, se nós expandirmos um pouco mais essa reflexão, nós poderemos dizer que há dois tipos de beleza. Uma beleza que vem diretamente da natureza e há uma beleza que é produzida pela arte. A beleza bruta da natureza pode ser reproduzida no palco do teatro? Não, são duas belezas distintas, a da natureza e a produzida pela arte. Negais que se embeleza a natureza? Nunca elogiastes uma mulher dizendo que era bela como uma virgem de Rafael? A vista de uma bela paisagem, não exatamente que era romanesca? Então, o Diderot, neste curto parágrafo, ele está querendo dizer que mesmo quando nós elogiamos algo que é natural, nós temos os nossos olhos, as nossas percepções
foram contaminadas pela arte. Então, uma bela mulher pode se parecer com uma mulher, com uma virgem pintada pelo Rafael. É por isso que a consideramos uma bela mulher, porque ela se aproxima de um retrato pintado pelo famoso pintor Rafael. Ora, a beleza da arte, nesse caso, sugere o Diderot, parece ser superior à beleza da natureza. A natureza em si, ou então, em outro extremo, a natureza em si, ela não é bela nem não bela. A beleza que atribuímos à natureza pode ser muito, em grande parte, influenciada pelo nosso repertório artístico, não é? Quando nós reconhecemos uma bela paisagem, nós a associamos a algo romanesco. Um outro ponto que o Diderot aborda é a maturação do comediante. Não há uma divisão, vamos dizer assim, tão rígida entre o bom e o mau comediante, porque o comediante também ele necessita de todo um processo de amadurecimento, que significa, no caso dessa obra, você lapidar a sua sensibilidade, você conter a sua sensibilidade. E, ora, essa contenção da sensibilidade, a relação entre reflexão e sensibilidade, entre razão e paixões, na arte do comediante, demanda muito tempo. Né? É por isso que muitas vezes um comediante, vamos dizer assim, de uma idade mais avançada, ele se presta ainda a representar papéis de personagens mais jovens. Então, é necessário um período para que o comediante se desenvolva. Por isso, alguns comediantes só conseguem desempenhar o personagem de um jovem, quando ele já se encontra maduro. Quando o jovem tem a sensibilidade extrema, com o amadurecimento, a sua arte, através do sangue frio, do domínio de si mesmo, ela aparece. Ou seja, o comediante, ele, quando jovem, não só o comediante, como as pessoas em geral, não tem o domínio da sensibilidade. A sensibilidade sempre aflora, sempre aparece de modo muito mais incisivo e inúmeras vezes. Quando as pessoas começam a amadurecer, essa sensibilidade vai sendo domada pela reflexão, pela experiência de vida, e o sangue frio começa a aparecer, e o domínio de si mesmo começa a surgir. E é aí que o comediante atinge a sua idade madura. Excesso de sensibilidade no palco e na sociedade. Né? Então, excesso de sensibilidade para o Diderot, nessa obra, nunca é bom, tanto no palco quanto na sociedade. Há mil circunstâncias em que a sensibilidade é tão prejudicial na sociedade quanto no palco. Exemplo, quando se está tomado de comoção e, portanto, transbordando de sensibilidade, é impossível dominar-se e fazer um poema, uma declaração de amor convincente. Aquele que tem sangue frio domina a cena passada no palco e na vida. O homem sensível obedece aos impulsos da natureza e não expressa precisamente o grito do seu coração. No momento em que modera ou força esse grito, não é mais ele, é um comediante que representa. Então, quando você é tomado de uma comoção muito grande, você não consegue nem mesmo expressar, exteriorizar esse sentimento, vamos dizer assim, quando você está tomado por uma paixão muito violenta, quando você está muito sensível em relação ao amor que você sente por uma mulher, por um homem ou por outra pessoa, você não consegue expressar-se e deixar claro todo o seu sentimento, porque o excesso de sensibilidade o atrapalha. Quando você, apesar de estar sentindo um amor muito grande por outra pessoa,
consegue dominar esse excesso de sensibilidade, você pode conseguir se expressar de uma maneira melhor. Então, o que vale para o palco, valeria também para a sociedade, né? Domínio da sensibilidade, mais reflexão, significa que você pode passar para o outro, exteriorizar melhor o seu sentimento, no caso da sociedade. E no caso do teatro, é aquele que o ator que domina melhor a sua sensibilidade, que a contém dentro do modelo ideal de representação, ele vai passar de modo muito mais eficaz, de um modo muito mais grandioso, a tragédia que está se passando na peça, ou a situação que está se passando na peça, o que o personagem está sentindo. Se ele, basicamente, reduzir a sensibilidade ao mínimo. Novamente, a arte e a busca pelo modelo ideal. Tudo inicia-se com as sensações. Através dela, o artista, escultor, pintor, ator faz a cópia. Então, ele copia o quê? Ele copia algo que está na natureza, o que está na sociedade. Só que esse é um primeiro passo. Após isso, ele faz um aperfeiçoamento, uma correção da cópia, até atingir o modelo ideal. Assim ocorre nas peças de teatro concebidas pelo gênio. Nelas não há um avaro, há o avaro. Então, isto já dá uma ideia do que é o modelo ideal. É algo quase platônico, vamos dizer assim. O grande comediante, o gênio, ele procura representar não um avaro específico, não uma pessoa mesquinha específica, mas o avaro, a mesquinhez. O ator medíocre, de sensibilidade exacerbada e que se identifica com um personagem, usará muito de si na interpretação. Ele representará um avaro e não o avaro. O ator de gênio imita à perfeição o modelo imaginado, o modelo ideal imaginado pelo poeta dramaturgo, ou constrói o seu modelo e o segue à risca. Mesmo porque nem todos os textos eles são tão perfeitos assim. Eles sugerem o modelo ideal. Então, se ou o ator de gênio ele faz o modelo ideal já com as indicações do dramaturgo, ou ele, a partir do texto, vai construindo o seu modelo ideal e vai seguir esse modelo ideal à risca, porque ele precisa atingir uma unidade de representação. Ele não pode representar o personagem na quarta-feira de uma forma e na quinta-feira de uma forma totalmente diferente. Isso só aconteceria se esse ator de gênio, se ele sucumbisse e virasse, se ele sucumbisse e fosse vítima da sua sensibilidade. Afinal de contas, qual é a principal qualidade de um grande comediante? O grande comediante não é um piano forte, nem uma harpa, nem um cravo, nem um violino, nem um violoncelo. Não há acorde que lhe seja próprio, mas toma o acorde, o tom que lhe convém, a sua parte, e sabe prestar-se a todos. Os comediantes são grandes em cena e baixos na sociedade, ávidos certamente de aplausos. É raro um comediante, homem de bem, assim como um comediante portador, uma comediante portadora de virtudes. Nesse eu só destaquei esse trechinho do texto do Diderot, né, porque no texto do Diderot, ainda assim, sempre escapa um pouco do preconceito que a própria filosofia e grande parte e a igreja alimentava contra os atores. Os atores são seres dissimulados. Eles se dedicam tanto a aperfeiçoar a arte da representação e, no fundo, nós poderíamos encarar a arte da representação como a arte da dissimulação. E se o ator ele é dissimulado, muitas vezes ele finge ser bom quando ele é mau. Ele finge não ser interesseiro quando ele tem todo o interesse
em obter um sucesso esplendoroso e obter os mais altos favores das autoridades. Bom, para encerrar, nós temos aqui a não representação não uniforme do comediante, né? Então, só para reforçar essa ideia, o comediante, adquirida toda a técnica da arte de representar, poderá ainda assim ter rompantes de sensibilidade natural. Ou seja, aquele comediante que já atingiu a sua maturidade, que representa não com a sensibilidade extrema, mas representa de acordo com a técnica, fruto de um longo período de reflexão, e mesmo assim ele pode, em algum momento da sua representação, ter um rompante de sensibilidade natural. A sensibilidade natural pode aflorar durante a representação. No entanto, este procedimento transformará a representação ao longo da peça totalmente desigual. Então, totalmente desigual. Provavelmente, de acordo com a qualidade do ator, a representação gerará momentos intensos de emoção. Porém, tais momentos não compensarão a unidade inteiramente comprometida e o personagem se perderá ao longo da sua trajetória na peça. Então, um comediante, um ator, pode representar perfeitamente bem o seu personagem na maior parte do tempo, e, no entanto, em alguns momentos, vamos dizer assim, mais dramáticos, ele mesmo pode se comover, ele pode deixar-se levar por uma sensibilidade extrema, e esses momentos comprometem a unidade da representação daquela noite, por exemplo. E isto, para o Diderot, não é um bom, não é um bom indício de que a peça vai bem, porque o comediante compromete a unidade. A unidade ela tem que ser preservada a todo custo. Os comediantes influenciam o público, não quando estão furiosos, mas quando interpretam bem o furor. Então, repetindo a tese central do Diderot, para você representar bem um personagem que está furioso, você não pode estar de modo nenhum tomado pela comoção da fúria, porque aí você vai se perder na sua representação. Você tem que estar munido da técnica para expressar essa fúria sem estar furioso. É aí, neste momento, que você vai causar a impressão no público de que está furioso. Por mais paradoxal que isto possa parecer, é essa a ideia central, vamos dizer assim, dessa obra do Diderot. Então, muito obrigado, e nos vemos no próximo vídeo.